2 minutos depois do sinal das 10 da manhã. Muito bom dia, mais uma vez. Bem-vindos. Manhã de segunda-feira é sempre manhã de Finanças no Minuto. Finanças no Minuto. Todas as segundas-feiras falamos sobre finanças na antena da Altominha FM. Breve conversa com Miguel Domingues, está de novo em estúdio. Olá, Miguel, muito bom dia. Olá, Rui, bom dia. Hoje para falar sobre um dos temas pertinentes da atualidade, esta escalada de preços, nomeadamente ao nível dos produtos alimentares. E falar nisto é falar em subidas exponenciais em praticamente todos os produtos. De acordo com a DECO, temos aí números que podemos avançar, não é, Miguel? Sim, a DECO, à par, nós temos duas situações que nos dão indicações, que é o índice de preço ao consumidor, que pode ser repartido por preços alimentares, ou a DECO, que eu creio que consegue fazer um trabalho mais específico, que cria um cabaz com 63 produtos e compara-os todos os meses a sua evolução. Nós sabemos que em janeiro em 24,5% em relação ao ano anterior. Nesta data eles até fazem uma publicação semanal, da última publicação já ia em perto de 26%, o aumento em relação ao antes da guerra. Falamos a nível geral, não é? A nível geral, exatamente. E esses 63 cabazes, ou seja, eles definem um cabaz que consideram como básico para o que as pessoas consomem, e desse cabaz já subiu 26% num ano. Quais são os produtos que mais subiram? Nós temos, por curiosidade, o arroz é aquele produto que mais sobe. Subiu cerca de 94%, a pescada fresca 92%, o alface 61%, o açúcar 49%, a cenoura 49%, só para dar uma ideia de aumentos de preços que subiram. Ou seja, há uns que subiram muito mais, que são basicamente estes, e depois outros que subiram menos. Vamos por partes, se possível. Já fiquei aqui um pouquinho surpreendido com a questão de alguns produtos que subiram. Sabemos que muitos deles têm a ver com o fator guerra, e também. Outros têm a ver também com fatores sazonais que Exatamente. É normal acontecer. E já lá vamos dissecar um bocadinho isso. Mas falamos aqui em produtos como cereais e outros. A carne, por exemplo, também subiu bastante. A carne também subiu. Todos os produtos. A carne anda sempre acima dos 20%. Depois tem uma carne, depende do tipo de carne, mas ela anda sempre acima dos 20% do aumento. Ok, olhando um bocadinho para enfim, aquilo que era antes e aquilo que é agora, um cabaz típico, por exemplo, de frutas e legumes, como é que está neste momento? O cabaz típico de fruta e legumes, para vocês terem uma noção, aumentou cerca de 25% em relação àquilo que era do ano passado. Ou seja, se no ano passado nós teríamos na casa dos 23 euros esse cabaz, ou seja, aquele cabaz que é definido pela DECO, neste momento já custa 29 euros fazer essa aquisição desse cabaz. Ou seja, estamos aqui num aumento de cerca de 25%. Mercearia? Mercearia estamos 22, 23% mais cara. Depende. Vimos aqui que o arroz já disparou 94%, mas existem outros que disparam menos. O leite também foi outro que subiu muito. Ou seja, nós temos aqui as massas, o leite, o açúcar, o azeite, os produtos de óleo, o óleo também, que subiu muito acima da média. Depois já há produtos, por exemplo, o sal, que não subiu. Apesar de ser em termos de percentual de valor, ser baixo, mas a realidade é que, por exemplo, o sal não subiu. Falou no óleo, faltou falar no azeite. Muito se falou sobre o azeite, sobretudo no início desta escalada de preços. Sim, o azeite subiu 50%. E é produzido em Portugal e em Espanha. Portanto, não é produzido na Ucrânia. E isso leva-nos às atuais questões. Porquê deste disparar de subida de preços, assim em conjunto, em bloco, chamamos-lhe assim, e se isto está ou não relacionado com a chamada polémica das margens das grandes superfícies? Vamos por partes. A primeira questão da polémica, esta polémica foi disputada basicamente, eu diria, por uma conferência de imprensa de show-off completamente, onde a ASAI, em conjunto com o Ministro da Economia, tentaram apontar o dedo para a culpa disto para as superfícies
retalhistas, as grandes superfícies, diríamos as grandes cadeias de distribuição. Eu não tenho nenhuma ligação a nenhuma cadeia de distribuição, nem pouco mais ou menos, nem nenhuma ligação a nenhum setor alimentar neste momento, mas sinceramente achei vergonhosa aquela conferência de imprensa por 2 motivos. O primeiro, denotaram que não tem conhecimento, know-how, ou seja, o próprio Ministro da Economia não quis dizer os dados todos e, portanto, quis manobrar alguns dados que eram feitos. E a segunda situação, a ASAI nunca se devia ter colado ao governo, supostamente a ASAI é uma entidade independente e não uma entidade governamental. E, portanto, ali deu para notar que neste momento a ASAI está a mando do governo, primeira situação, e segunda situação, o governo manipulou dados para poder apresentar isto. E eu justifico a minha situação. Eu gostava que o Rui, se pudesse, só para ter uma noção do quadro que lhe mostro, desse gráfico que está aí, se pudesse tentar mostrar. Nós aqui temos a evolução dos preços. Como veem, nós temos o azul é os produtos de bens agrícolas, o laranja é os produtos vegetais, o cinzento os produtos alimentares, e depois tem uma coisa que é o índice de preço ao consumidor. Este gráfico representa o índice de preço alimentares no produtor. Ou seja, a saída do produtor, nós estamos a ver aqui aumentos na casa dos 30% e 40%. Enquanto o índice do consumidor vai indo, nós só temos dados até setembro, vai indo gradualmente para os 20%. O que é que isso significa? Primeiro, apontar o dedo aos grandes retalhistas é um erro crasso, na minha opinião, além de ser uma interferência clara na liberdade contratual ou na liberdade do comércio das empresas. Não tem em conta isto, ou seja, as pessoas só estão a apontar o dedo em que é a grande distribuição que aumentou grandemente, e sinceramente o Rui percebe que hoje em dia é aquilo que as pessoas dizem. As pessoas apontam o dedo à grande distribuição, é a grande distribuição que é culpada, é o mais fácil. A realidade é que isto vem do produtor. Inclusive, se olharmos friamente a estes números... E tem a ver, essencialmente, com custos de produção. Não falamos aqui de margens de lucro, não é? Se quer a minha opinião, o que eu acho que aconteceu simultaneamente foi isto. Aumento dos custos de produção, ok? Aumento dos custos do transporte. Não se podem esquecer que o custo de transporte aqui é fundamental, porque aumentam muito os custos energéticos e, por inerência, os custos de transporte. E os combustíveis, necessariamente. Exatamente. E depois, o que aconteceu aqui também houve uma correção de margens. E nós temos que perceber que esta correção de margens, em alguns casos, foi excessiva. Em outros casos, foi uma correção de margens que estava a ser esmagada completamente. Nós temos aqui, eu dou-lhe um exemplo, por exemplo, esta polémica das margens, ou não é colocada aqui. A maçã, estamos aqui a falar, a margem bruta da maçã era negativa. Ok? O leite tinha uma margem, ou seja, para terem noção, 1 kg de maçã golden, os retalhistas passaram a ter uma margem bruta negativa de 2% em janeiro, para 16% depois. Sim, mas estamos a falar enfim, depois desta subida de preços a claro, nível da mas agora vamos cá colocar a não situação. Quer dizer que depois estejam efetivamente a pagar o justo valor ao produtor por aquilo que é. Exatamente. E temos uma questão, se nós refletirmos, quantas vezes, há um ano e qualquer coisa, nós tínhamos o leite a 40 cêntimos. E o Rui, se refletir, é um bem básico, todos nós consomemos. Se o Rui refletir, diz assim, como é que é possível um produtor ter os animais, produzir o leite, ele ser transformado, que no fundo esse leite tem que ser transformado, pasteurizado, embalado, tem que lhe adicionar a embalagem, tem que lhe adicionar a segunda embalagem, tem que lhe adicionar o transporte, tem que lhe adicionar a margem do produtor, a margem do retalhista, e ele chegar a 38 cêntimos. Sim. Bom, isso acontecia, ok. Poderia acontecer em algumas Não, mas isto aconteceu por uma coisa, sim, porque houve intervenção da PAC, que as pessoas também se esquecem disso, a política agrícola comum, que durante muito tempo o leite era um produto subsidiado. Sim, irregulado. Irregulado. E o que é que acontece? De um momento para o outro, o leite, como houve aí uma teoria, não sei se é correta ou não, ou estudos a dizer que o leite era prejudicial à saúde, portanto, neste momento, estão a subsidiar o parar a produção. E está a acontecer outra coisa, que é a escassez, que as pessoas não se podem também esquecer isto. A produção agrícola é limitada. Não podemos agora, se temos uma necessidade de 10, então a gente produz 10. Temos uma necessidade de 15, produzimos 15. Temos uma necessidade de 20, produzimos 20. Não, e a produção agrícola é a nível mundial. Ou seja, se a população mundial aumenta exponencialmente, mais do que aumentar a população mundial, aumenta o consumo de cada família a nível mundial, significa que a pressão sobre a produção aumenta. Isto é uma lei da oferta e da procura.
Portanto, resumido aqui, eu acho que existem duas coisas. Primeiro, houve a lei da oferta e da procura que condicionou o aumento dos custos. Houve o aumento direto dos custos de produção decorrentes da guerra, dos aumentos de energéticos e fertilizantes. Terceiro, houve uma correção das margens, houve um aproveitamento desde o produtor, e se calhar até mais no produtor, até o retalhista, da correção da margem, e foi isso que levou à polémica das margens. E isto leva-nos a outras questões, que é verdadeiramente aquilo que interessa ao consumidor final, como o Miguel, como eu, que todos os dias, ou volta e meia, passamos pelos supermercados, percebermos ou conseguirmos perspectivar que face a estas situações, e já percebemos aqui a origem, perspectivar o que é que pode acontecer ao longo de um futuro médio próximo, relativamente a esta variação de preços. Isto vai estabilizar? E eu, na minha perspectiva, isto vai, ou seja, esta escalada, este ritmo de subida vai abrandar. Ok? Neste momento, também falaram na questão de que a inflação já está a dar sinais de quebra e os produtos alimentares não, mas a minha perspectiva é que os produtos alimentares vão abrandar o aumento. Não tenho perspectiva que eles de um momento para o outro comecem a cair para os níveis que nós tínhamos de antes. Sinceramente, este é mais daqueles produtos que eu acho que vai haver uma correção, pode haver alguns que deixam alguma situação, mas isto vai se manter a um nível mais elevado. Ou seja, vamos, falando assim de forma simples, tabelar isto por cima, ou seja, mesmo que estabilizem, e provavelmente vão estabilizar ao longo dos próximos tempos, fruto também de lá está da inflação estar a reduzir, iremos ter estes preços como tabelas, referências para os próximos tempos. Eu acho que iremos ter os preços, ou há aqui um fator que pode determinar a redução do preço, que tem a ver com uma questão que temos, que é da oferta e da procura. Isto significa que se as pessoas, devido ao aumento de preço, que já está, neste momento o que as pessoas fizeram é que não deslocaram tanto o aumento da quantidade que compraram, mas sim eles deslocaram muito das marcas, ditas marcas tradicionais, para as marcas brancas. Ou seja, procurar, se uma pessoa comprava 5 kg de arroz, passa a comprar 5 kg de arroz, mas mais barato, para tentar cobrir o aumento. Há estudos que têm vindo a trazer a lume, de facto, à luz, o facto de os portugueses, e não só, estarem de facto a comprar produtos inclusive de menor qualidade, chamemos-lhe assim, independentemente das marcas brancas terem qualidade. Sim, não estamos a discutir a questão, só estou a dizer que as pessoas procuram, neste momento, os indicadores, é que a quantidade tem sido semelhante. O que acontece é que há uma deslocação para produtos mais baratos. Evidentemente que há produtos e produtos. Há produtos que tiveram quebra, produtos mais supérfluos tiveram quebra. Nos produtos essenciais é mais essa quantidade. E eu aqui só ia dar mais um dado ao Rui que era importante colocar nisto. Só para concluir, enquanto a quantidade, houver uma pressão sobre a quantidade consumida, a tendência não vai ser para descer. A minha perspectiva é que possa eventualmente as pessoas começarem a consumir menos. E se consumirem menos, sim, aí vai haver uma pressão sobre a oferta e aí vai começar os preços a serem concorrenciais outra vez. Porquê? Porque há mais oferta que procura e, havendo mais oferta de procura, os preços tendem a baixar. Essa é, no fundo, a lei de mercado. Exatamente. Que nos rege a todos, a lei da oferta e da procura. Só uma última questão antes de passarmos a um breve resumo, Miguel. Dizer que, e há muita gente que diz, a guerra nunca mais acaba, enquanto a guerra não acabar isto vai ser assim, depois a coisa vai voltar. Isto é uma ideia errada. E eu sinceramente acho que é uma ideia errada. Pode corrigir alguma coisa, mas a guerra acabando amanhã, os preços não vêm por aí abaixo. Isso eu tenho estou plenamente convencido disso acontece. Okay. E não tem a ver só com o efeito guerra, tem a ver com um conjunto de coisas não que tem a ver com alteraram. conjuntura. Se a gente tirasse aqui o fator guerra, havia aqui produtos que aumentavam. Por exemplo, o leite ia aumentar obrigatoriamente. E eu acredito que o arroz tem a ver também por outra situação, que é onde é a produção do arroz, essencialmente, que é nos países do Oriente, e os custos de transporte. Não podemos esquecer que um contentor da China custava 1.000 ou 2.000 euros e já chegou a custar 20.000. Okay. A transição energética pode ajudar a que tudo isto acalme. Acalma, eu continuo a achar, e se calhar eu posso estar a ser pessimista neste aspecto, ou posso estar há pessoas que podem achar que tenho uma atitude um bocado retrógrada, mas eu acho que tudo isto irá equilibrar com uma capacidade de nós consumirmos mais adequadamente, ou seja, reduzir o nosso consumo. Até porque nós sabemos, não trouxemos para aqui, mas eu poderia ter trazido qual é a quantidade de produtos que é desperdiçado na Europa.
E já falamos aqui em programas anteriores, de facto, que Claro. estamos a Nós consumir temos que demasiado. reduzir o consumo. Se reduzires o consumo, tudo isto vai equilibrar de uma forma diferente. O nosso orçamento, primeiro, não temos necessidade de consumir tanto. Segundo, o que vamos consumir, vamos colocar pressão na oferta e os preços vão baixar e, portanto, aí vai equilibrar. Aqui a questão é perceber que essa redução de consumo, e só para explicar a quem está lá em casa e a quem nos está a ver, não é necessariamente de bens essenciais, porque isso nós precisamos. Não, Estamos a falar de coisas supérfluas que muitas vezes adquirimos. Claro, e quantidades que adquirimos que E depois vamos deitá-los fora. Exatamente. Essa é que é a questão. Às vezes vamos ao supermercado e compramos 10 pacotes de bolachas e depois só vamos consumir 8, que 2 foram deitados fora. Então é a forma de consumir. E temos aqui muito pano para mangas. Só tem aqui uma coisa, Rui, que eu acho que era importante esclarecer. Relativamente às margens brutas e ao estudo da ASAI que foi apresentado, isto é uma questão de esclarecimento que acho que era bastante pertinente colocar. Falou a ASAI, foi classificando alguns produtos a dizer que havia margens brutas acima de 50%. Havia margem de 20 e 30, 30 e 40, 40 para cima. Primeiro, eles falam de margens brutas. Segundo, o estudo devia referir o que é que são margens líquidas e não margens brutas. E esse estudo, para as margens líquidas, foi indicado que ainda demoraria meses a sair e, portanto, estão a tirar conclusões sobre bases erradas. Eu dou-lhe um exemplo. Quando falavam que, por exemplo, a cebola tem uma margem bruta de 50%, ok? Há um fator que eles não estão a ter em conta. É que o supermercado compra 100 kg de cebola, mas só vende 80. Porque os outros 20 são perdas. E, portanto, a margem bruta é comprou 100, se vendesse 100, tinha 50%. E isto é importante as pessoas colocar. Aqui não tem, por exemplo, uma das coisas que não tem em conta a margem bruta é a quantidade de perda. E posso-lhes dizer que há produtos, e isso eu tenho conhecimento de causa, eu tenho uma perda elevadíssima. Há produtos com perdas de 30%. Sim, e os supermercados têm que ter necessidade, têm a Claro, necessidade porque as pessoas não vão comer o produto se pisa, e sabe muito bem que isto no supermercado há muitas pessoas que tocam, que mexem, deixam cair. Esse produto não é vendido. Claro. Esse produto é deitado fora. Todos os dias há percas no setor alimentar relativamente elevados de conservação. Miguel, porque estamos mesmo no limite do nosso tempo, para quem apanhou esta conversa a meio e depois obviamente terá a oportunidade de a conferir em podcast, mas resumir isto em 25, 30 segundos é dizer o quê? É dizer que os produtos alimentares subiram mais do que a maioria dos produtos, tirando o energético. Diríamos que dos 10 produtos que aumentaram mais, 6 são produtos alimentares. Os 10 rúbricas que mais aumentaram na inflação. O cabaz médio já vai a 8 de março com cerca de um aumento de, na casa dos 25, 25,5%, onde há produtos que aumentam muito mais do que isso. A razão do aumento destes produtos tem a ver com, essencialmente, variações nos custos de produção, variações nos custos de transporte e, efetivamente, alguma variação na margem, mas não é a principal razão destes preços. Portanto, não adianta estar a procurar nos retalhistas ou distribuidores o voto expiatório para que estes preços aumentarem. Miguel Domingues, obrigado. Mais uma semana, mais um Finanças no Minuto, mais um tema pertinente também dos dias que vamos vivendo. Para quem não acompanhou esta conversa, estará disponível em podcast, em radioaltominho.pt. Dentro de alguns minutos também ficará disponível através do live streams. O resto já está aí no Facebook. É só puxarem para trás e acompanharem todo o tema. Voltamos na próxima semana, seguramente com mais temas de interesse e esperemos nós com mais notícias positivas. Ultimamente não temos tido muitas, não é? Se calhar a conjuntura nos leva a isso, mas tentaremos trazer algo mais positivo. Muito obrigado, Miguel. Um abraço então e até para a semana. Obrigado, até para a semana. Finanças no Minuto, uma oferta Censos, uma empresa, Neiva Geste Grupo. Finanças no Minuto, uma oferta Censos, uma empresa Neiva Geste Grupo.